Novo Alvorecer News, mensagem, sobre Atos dos Apóstolos, sobre discipulado e missionários. Linda mensagem da palavra do Senhor Jesus. Bom dia. Bem, no início deste ano, tive a oportunidade de ir ao Colorado com meus pais. Esquiamos e andamos de trenó, e gostaria de chamar a atenção particularmente para minha adorável filha e seu macacão rosa. Acho isso incrível. Mas esse não é o ponto da história, embora ela seja adorável. Chegamos ao aeroporto cerca de 2 horas para chegar ao nosso condomínio e alugamos um ônibus, e era uma viagem de ônibus que pensei que haveria várias famílias no ônibus, mas acontece que éramos apenas nós. Então temos 2 horas e meus 2 filhos adormecerão, o que pareceu um milagre em si. Então temos essas 2 horas e estamos conversando com o motorista, e estamos meio que conversando e indo e voltando, e você sabe, como pastor, eu realmente tento adiar o fato de que sou pastor até mais tarde na conversa para que eu possa, você sabe, realmente ter uma conversa e não ser interrompido. Então estamos em cerca de 1 hora, estamos indo bem e estou conhecendo-o, estamos falando sobre, você sabe, como ele adora viajar de trailer por todo o país. Estamos falando sobre filosofias de educação domiciliar, não que eu seja um educador domiciliar, mas ele é, e estamos falando sobre seu pai, que é alcoólatra, e como isso o fez ficar sóbrio. Quero dizer, o IVHDIP, vocês, como somos, ganhei algum patrimônio. Pensei. E então ele me pergunta o que eu faço, e então eu meio que tipo, ok, eu tenho algum patrimônio, e então eu vou em frente, compartilho que sou pastor e compartilho como existem alguns obstáculos que superei e meu chamado, e aqui está o que eles pareciam, e ouvir como Deus tem sido gracioso comigo, e eu me transformei em um pequeno testemunho, tentando fazer com que seja menos sobre mim ser um pastor. E então eu respiro fundo e meio que espero pela resposta. Bem, não houve resposta, estava apenas em silêncio, e eu tive que virar à direita desajeitadamente e mudar a conversa, e havia isso, e espero que tenha sido uma semente plantada. Talvez, e se você for como eu, você pode ter tido algumas dessas conversas em que tentou trabalhar em Jesus, ou um convite para a igreja para testar as águas e simplesmente não foi bem recebido. Eles podem estar tendo mais dessas ultimamente. O Instituto de Pesquisa Barna tem estudado o que está acontecendo em nosso país, e estes são alguns dados que foram extraídos em 2020, e você pode ver que a linha vermelha é a linha de cristãos praticantes, e você pode ver aqui em 2009 que estava em seu ponto mais alto em 50%, e então em 2020 caiu para 25%, então a taxa de cristãos praticantes é de cerca de 25% nos Estados Unidos. E estatísticas como essa são preocupantes. Pode fazer nosso estômago revirar um pouco ao percebermos que estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais pós-cristã. Pós-cristã, não uma época em que o cristianismo é a norma, não uma época em que os valores cristãos estão presentes na cultura, é cada vez mais pós-cristão, e isso pode tornar muito difícil viver nossos atos. 18, chamado para ir e fazer testemunhas, que começamos no início do ano. Estamos no meio do livro de Atos agora, em nossa primeira semana. Vimos Jesus dizendo que ele vai continuar sua missão, mas ele vai para o céu, então ele vai continuar sua missão através de nós, e como faremos isso? Sendo fortalecidos pelo Espírito Santo, e ele nos chamou para sermos testemunhas do que vimos, experimentamos e ouvimos, como Deus mudou nossa vida. E esse é o nosso chamado, é por isso que ainda estamos aqui, é por isso que Jesus não voltou para sermos testemunhas, mas como somos testemunhas em uma sociedade cada vez mais pós-cristã, quando o cristianismo e os cristãos têm uma conotação negativa, e não estamos apenas começando em pé de igualdade. Eu acredito que a história de hoje pode nos ajudar, porque aqui está o que o cristianismo decolou em uma época em que não era a maioria, era uma pequena minoria, e eles descobriram como atiçar a chama e a esperança e sabedoria aqui para nós hoje. E o teólogo alemão Capacete
Nome legal tílico. Ele diz que o evangelho deve ser pregado novamente e contado de novas maneiras. Para cada geração, já que cada geração tem suas próprias perguntas únicas. Não é verdade? O evangelho deve ser constantemente encaminhado para um novo endereço. Eu amo isso porque o destinatário está mudando repetidamente seu local de endereço, e o que eu amo que ele está destacando é que o evangelho não mudou, mas a cultura em que vivemos mudou. E podemos ficar frustrados com a cultura. Ou podemos escolher descobrir como nos apoiar e como continuar testemunhando e como continuar compartilhando essas notícias do evangelho, e então espero que o texto de hoje faça isso. Vou destacar 4 coisas principais que podemos fazer para ser missionários neste mundo pós-cristão. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. É um pequeno lembrete de onde estamos. Em Atos, capítulo 14. Alguns capítulos atrás, estávamos em Atos 10. O pastor Jim fez uma mensagem sobre essa mudança transformadora. De que o evangelho não é mais apenas para judeus, mas para gentios, para todos, e então, a partir daí, continuamos e estamos começando a primeira de 3 jornadas missionárias. Em Atos, há 3 jornadas missionárias. O pastor Paulo nos iniciou na semana passada, a primeira metade dessa primeira jornada, e eu tenho a segunda metade dessa primeira jornada. Então, esses 2 sermões meio que andam juntos. Na semana passada, capítulo 13, esta semana, capítulo 14. E no restante dessa jornada missionária, iremos a 3 cidades, mas elas focam a Bíblia em Listra, então é nisso que vamos nos concentrar hoje. O que nos leva ao nosso texto, Atos 14, versículo 8. Em Listra, eles estão tristes com um homem que era coxo. Ele era assim desde o nascimento e nunca tinha andado. Ele ouviu Paulo enquanto ele falava, e Paulo olhou diretamente para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. Esta é uma barra lateral aqui. Sempre que eu lia isso, apenas devocionalmente, eu pensava, o que significa ter fé para ser curado? Depois de uma vida inteira sem conseguir andar, uma vida inteira de orações provavelmente sem resposta. Como é ainda acreditar? Eu simplesmente amo essa imagem. E ele gritou, Paulo gritou, levante-se, e com isso o homem pulou e começou a andar. Nós podemos ver um milagre. E quando a multidão viu o que Paulo tinha feito, eles gritaram em sua língua licônica, sua língua nativa, os deuses desceram até nós em forma humana. Eles pensaram que eram deuses gregos. Na verdade, Barnabé, eles chamavam de Zeus. Paulo, eles chamavam de Hermes porque ele era o principal orador, e então os sacerdotes. Certo, o sacerdote deste cujo templo ficava nos arredores da cidade, trouxe touros e coroas de flores para o portão da cidade porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios a eles. Como o que está acontecendo, nós perdemos completamente o ponto. Não se trata de gregos, é sobre o Deus vivo, certo? E toda vez que há milagres, você vê o poder de Deus em exibição, e também vemos que os milagres são facilmente mal compreendidos e as pessoas ficam distraídos por eles. Nos distraímos com eles quando Deus os faz, quando Ele não os faz como Ele os faz. Como faço para que Ele faça um por mim? Mas nos distraímos e perdemos o ponto, e então eu não quero que percamos o ponto deste texto hoje. O milagre é incrível, mas o ponto eu acho que está no que está acontecendo no início do texto. Quando Paulo está falando as boas novas, e podemos não pegá-lo à primeira vista. Mas aqui está o contexto que vai ajudar você a ver o que eu vi. Cada outra parada ao longo do caminho nessas jornadas missionárias começa com algo como de costume, eles foram para a sinagoga judaica e pregaram. Cada outra parada nessas jornadas missionárias começou na sinagoga judaica, mas esta parada em Listra é isso. Não há sinagoga para ser encontrada, então Paulo apenas teve que começar a pregar. Na área aberta do templo ele teve que apenas pregar, ele teve que mudar sua
Localização seu método, e eu acho que esse é o nosso primeiro ponto. Que eu quero destacar para hoje é que somos missionários em um tempo pós-cristão, é que temos que ajustar nossa localização, que por muito tempo, sempre que se tratava de descobrir como evangelizar as pessoas, nós pensávamos tipo, vamos apenas trazê-las para a igreja e vamos deixar os profissionais que você conhece compartilharem um evangelho e talvez eles encontrem Jesus e talvez algo disso fosse verdade para você. Louva a Deus por isso. Aqui está a coisa, e convidar pessoas para a igreja ainda é bom. Páscoa no próximo fim de semana você ainda pode fazer isso. Aqui está a coisa, em uma sociedade cada vez mais pós-cristã, convidar alguém para a igreja não é um convite neutro, não é um convite neutro que eles podem considerar e ir bem, talvez, ou talvez não é um convite que vem com alguma bagagem do passado e algumas mágoas do passado e algumas experiências do passado, e assim em um mundo que tem uma desconfiança natural em relação à igreja e à autoridade em geral. A igreja não é mais o melhor ponto de partida quando se trata de evangelismo. Qual é o nosso novo local missionário? É você, onde você mora, trabalha e se diverte. O local tem que se ajustar a esta cultura. Nosso primeiro ponto de partida é você. E quando eu digo missionário, podemos pensar em missionários no exterior, mas aqui está a coisa, pessoal: 70% dos cristãos vivem no exterior. Apenas 30% moram nos Estados Unidos, então temos um campo missionário aqui. Sou muito grato por nossos missionários e nossos parceiros missionários da Preston Trail. Agradecemos o que vocês fazem se estiverem ouvindo online, mas somos missionários. Todos nesta sala, onde quer que residam, vivam, trabalhem e se divirtam. Esse é o nosso campo missionário. Na verdade, isso não é novidade. Veja, o teólogo Matthew Green estima que 80% ou mais da evangelização da igreja primitiva, 80% ou mais, não foram feitos por ministros ou evangelistas, mas por cristãos comuns que se explicavam para sua rede e seus amigos mais próximos. 80%, e se 80% das pessoas que vieram dizer sim a Jesus viessem desta sala, de vocês, onde vocês vivem, trabalham e se divertem. Mateus 5, Jesus está falando. Ele diz que você é a luz do mundo. Você tem esperança dentro de você, você tem luz dentro de você. Você já esteve perto de alguém que te faz respirar um pouco mais facilmente, certo? Nós influenciamos as pessoas. Como nos apresentamos em suas vidas. Você é uma luz, uma cidade construída sobre uma colina que não pode ser escondida, nem as pessoas acendem uma lâmpada e a colocam sob uma tigela. Você a coloca em seu suporte e ela dá luz a todos na casa. É por isso que tem uma vela aqui, para nos lembrar que somos uma luz. Da mesma forma, deixe sua luz brilhar diante dos outros, para que eles possam ver suas boas ações, que suas boas ações levam as pessoas a glorificar nosso Pai no céu. E enquanto penso sobre este chamado para cristãos comuns como eu e você, para ser uma luz, para não apenas compartilhar Jesus, mas ser Jesus certo, para que nossas boas ações apontem para nosso Pai Celestial, isso me faz perguntar onde sua luz está colocada. Aqui eles estão falando sobre como você não pode simplesmente, você sabe, colocar uma tigela sobre ela e cobri-la. Esse não é o objetivo de uma luz. Sua luz é colocada em um espaço visível. No trabalho, sua luz é colocada em um espaço visível. Nas atividades escolares de seus filhos, você está brilhando sua luz para os outros verem. E se eu for honesto com vocês, percebi que infelizmente minha resposta é: não, eu não tenho sido. Eu tenho meio que recuado porque me sinto estranho por ser um pastor, e eu sinto, e então fica estranho na conversa que eu não sei o que fazer, e então eu simplesmente estou desajeitadamente me afastando da conversa, o que derrota todo o ponto. Eu simplesmente fico estranho na minha cabeça, então eu me contenho. Mas como tenho orado sobre isso nos últimos 2 anos, percebi que o mundo não vai ter uma nova imagem de um novo tipo de pastor se eu não estiver disposto a ser um pastor e reconhecer isso e possuir isso na sociedade. E o
Mesmo é verdade para todos nós, não podemos mudar a percepção do mundo sobre os cristãos se temos vergonha de ser um tipo diferente de cristão no mundo. Precisamos colocar nossa luz onde as pessoas possam vê-la e ser um tipo diferente de cristão. Vamos dar uma nova percepção do cristianismo, mas isso vai exigir que não nos contenhamos e sejamos uma luz na palavra e, de fato, quando você é uma luz onde você vive, trabalha e se diverte, eles vão ver o seu verdadeiro eu, então são suas palavras e suas ações. Brian Stone diz isso. Eu argumento que, em vez de uma tentativa de garantir convertidos, a tarefa do evangelismo é, em vez disso, dar testemunho fiel. Eu amo a palavra suportar, ser, ter uma experiência incorporada, dar testemunho fiel das boas novas como povo de Deus em um contexto particular, seu contexto, seja ele qual for, de tal forma que eu entenda essa parte, de tal forma que possa ser levada a sério e imaginada como uma possibilidade autêntica para a vida de alguém e para o mundo. E evangelizar é dar testemunho da beleza de Deus, da beleza de viver para Deus, da beleza de uma maneira diferente, uma opção diferente. Temos que ajustar nossa localização e eu resumo com esta declaração: a nova localização do evangelismo pode não começar com um convite para entrar na igreja. Espero que termine aí. Espero que inclua isso. Mas pode não começar aí, mas pode